Agora que eu tenho a planta completa, eu vou modificar a escala. Tem várias maneiras de trabalhar com escala. Nesse exemplo, eu vou mostrar utilizando o comando Modify Scale. Posso chamar pelo menu superior. Ou poderia ter digitado SC e dado Enter no teclado. Quando a gente chama o comando Modify Scale, ele pede para selecionar objetos. Então, eu seleciono os objetos. É melhor e mais fácil selecionar através de uma janela, porque se eu for selecionar objeto por objeto, item a item, talvez eu esqueça alguma coisa, talvez eu esqueça a achura, talvez esqueça um pedacinho de linha aqui ou ali. Então, é mais fácil e mais prático através de uma janela de seleção. Tanto faz se é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, envolvendo todos os objetos que eu quero selecionar. Selecionados os objetos, é só dar Enter para confirmar. E aí ele pede para especificar o Base Point. Então, eu vou especificar um Base Point aqui. Vou pegar nesse cantinho. E aí, o que ele pede agora é o fator de escala. Fator de escala é um valor que eu vou colocar ali, vou digitar. E ele vai entender que precisa multiplicar todos os objetos por aquele valor ali. Como nós vamos trabalhar no nosso projeto na escala, nós vamos colocar na escala 1/50. Como o AutoCAD pensa em milímetros, se eu tivesse desenhado em milímetros, colocaria diretamente ali 1/50. Mas como o desenho foi feito em centímetros, o fator de escala para colocar na escala 1/50 é 10/50. Por que 10? Porque em 1 centímetro nós temos 10 milímetros. Então, ao invés de botar o fator de escala de 1/50 direto, nós vamos colocar 10/50, porque foi feito em centímetros. E aí, depois de digitar, Enter, e foi tudo que eu tinha selecionado mudou de tamanho para ficar na escala 1/50. E aí eu preciso conferir, é sempre bom conferir com o comando distância, para ver se foi para a escala. Então, a gente digita DI, Enter, e ele já entra no comando distância, especifique o primeiro ponto, eu dou um clique no cantinho, especifique o segundo ponto, eu dou um clique no outro cantinho, e aquela medida que antes era 15, passou a ser 3, tanto em X, que é essa distância horizontal aqui, ó, daqui até aqui, quanto em Y, essa altura aqui, porque era 15 e aqui era 15. Quando eu ponho em escala, passa a ser 3 e 3, mudou o tamanho, está menor. Tem gente que não entende bem por que agora no comando distância dá o valor diferente. A analogia que eu faço é que quando o desenho no papel está em escala, a gente precisa utilizar um escalímetro, porque ele vai decodificar a escala, ele vai entender, mostrar a medida certa. O comando distância não é um escalímetro, ele é como se estivesse medindo com uma trena ou com uma régua, vai dar a medida que ficou ali no final, sem decodificar a escala. Então, sempre depois de colocar a planta em escala, através do Modify Scale, a gente mede, de preferência, a espessura de uma parede. Nesse caso, a parede tinha 15. Se a parede tivesse 25, passaria a medir 5. Então, basta gravar que 25 passa a medir 5, que parede de 15 passa a medir 3. E aí, eu
meço para confirmar uma parede que eu saiba que tem ou 15, ou que deveria ter ou 15 ou 25, se passar a... Desculpa, deveria medir 15 ou 25, que ela passa a medir 3 ou 5. E aí, o desenho está em escala.